Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 13 de abril de 2023. Começando com o Jorge Ben. Bom dia, Mauro. Como é que tá? Bom dia, Ana Tereza. Ângela, como vai? A noite acaba na madrugada. Jorge Ben com Domingas. Bom dia, Grácia. Morrendo de amor por você. Esse cara é o cara, né? Tem uma levada na mão direita que é algo. Esse disco dele é bem antigo, acho que é de 70 e poucos. Nem sei. Como vão? Bom dia. Vamos retomando. Como é que estão por aí todas, todos? Então esse é o Jorge. Domingas, minha companheira, Domingas, minha namorada. Você não é Ave Maria. Muito bem, vou tirar. Tá funcionando aí? Bom dia, Grácia. Acho que tá, né? Então é isso, sigamos. Bom dia, Sterley. O Poder das Dakinis, estamos lendo O Poder das Dakinis com a Micaela Haas, editora Lucy da Letra. Notícias, é isso. Hoje é quinta-feira, hoje começa um novo curso de Mindfulness para quem se inscreveu. Por enquanto ainda são grupos experimentais, logo eu vou lançar esses grupos de Mindfulness para quem quiser fazer. Por enquanto são experimentais, que duram 8 semanas. Em breve aí lançarei para mais pessoas se beneficiarem. Ok? Mas por enquanto eu ainda estou experimentando o modelo. Bora lá. Nós estamos aqui na página 248. Tá funcionando aí para vocês? Tem a impressão que trancou? Alguém dá um ok? Ah, a Rosana entrou, então tá funcionando. Bom dia, Rosana. Se eu já tenho o próximo livro, já chegou. Bom dia, Carla. Chegou ontem ou antes de ontem, eu tinha encomendado. Em breve eu divulgo, eu tô lendo nos intervalos e nas noites para dar uma avaliada nele, mas certamente será ele é bem leve, assim, já tem, daí logo eu divulgo. Bom dia, Eliana, bom dia, Beni Barreto. Tua parente, a Beni Barreto, Ana Barreto. Bom dia, Eliana, bom dia, Andréia, como é que tá? Deni, como é que tu tá? Kika. Aí logo eu divulgo sobre esse livro. Tá? Aí, página 248. Ai, que estranho, diz ela. E esse próximo livro a gente vai dar uma mudada bem radical. Assim, a gente vai para um outro lado. Nós vamos ir para o Zen e com outra editora que a gente ainda não leu, que é a Bodhisattva, do Lama Padmasambhava, ou do Sebe ali. A Ana Teresa diz que não é não. Bom, então eu já estou arrumando uns parentes para ti aí. Durante os próximos 20 anos de sua vida, agora voltando, é bom mudar os livros, né? Assim, pegar um lugar, depois ir outro, até para que a gente consiga não ficar preso a uma estrutura só, né? E o outro é bem mais de ensinamento, mas ensinamentos bem leves, assim, bem como é o Zen, assim. Bom dia, Natalina. Durante os primeiros 20 anos de sua vida, Cherry Green foi uma boa garota judia. Bom dia, Paulinha. Sendo criada em Covina, que na época era mais parecida com um enorme pomar de laranjas do que com o subúrbio de concreto de Los Angeles, que é agora. Aluna que só tirava 10, ela pensava em cursar a faculdade de medicina. Seu pai era dentista e sua mãe dona de casa e contadora. Personificação de uma mãe judia protetora, diz Chodron. Minha mãe
ficaria ao telefone com a polícia chorando histericamente, dizendo que sua filha havia sido sequestrada se voltasse para casa 1 minuto além do toque de recolher. Bota drama nisso. Bom dia, Angelita. Ela costumava chamar Sherry de Sarah Bernard, em homenagem à famosa atriz francesa melodramática, lembra Chaudron. Acho que era porque eu era muito teatral com minhas emoções. Bom dia, Luana. Bom dia, Conceição. Tendo crescido durante a Guerra do Vietnã, ela tinha muitas perguntas sem respostas. Por que as pessoas se matam em nome de criação de um mundo pacífico e seguro? Por que eles se julgam com base na cor da pele ou nos órgãos sexuais que possuem? O que significa amar alguém? Por que as pessoas se amam em um ano e não se falam mais no outro? Isso é louco, né? Bom dia, Lúcia Helena. Como é que tá aí? Ela testou sua religião natural, o judaísmo, e seus pais mais tarde culparam o rabino de trato árido por sua filha se afastar da fé familiar. Cherry explorou o cristianismo quando teve um namorado católico, mas nenhuma das respostas me satisfez. Eu não conseguia entender por que um Deus compassivo puniria as pessoas. E se ele era todo-poderoso, por que não acabava com o sofrimento? Se ele criou o mundo inteiro, por que criou o sofrimento? Ela fez questão de acrescentar que essas são, obviamente, religiões que beneficiam milhões de pessoas. E que ela está falando apenas por si mesma. Então são inquietações dela, né? Então quem aí é católico ou de outra religião, são inquietações que as pessoas têm. E aí é isso. Não está falando mal da religião, né? Elas não satisfizeram o meu anseio espiritual. Da mesma forma para mim, eu fui buscar respostas em lugares que eu consigo ter compreensão, assim. Fotos de bebê. Bom dia. Que legal. Ela abandonou a religião na faculdade e ri quando confessa que fez o que todo mundo fazia na época, se é que me entende. Após a formatura, se juntou a 2 amigas que iam viajar pelo país em uma grande van amarela de entregar pão. Agora eu me lembrei da música do Ednardo. Lá vem o padeiro entregando pão, menos naquela casa não. Essa música é super rebelde. Bom dia, mãe, tudo bem? Como é que tá aí? Artigo 26, se não me engano, é o nome da música. E essa música tem uma pegada super política, assim. Coloque a música artigo 26 ou 36, não, é 26. E aí vocês vão ouvir a música e depois procure o significado dela na internet. Vocês vão se surpreender com a capacidade intelectual desse cidadão. Ednardo. Uma das músicas mais famosas dele é Pavão Misterioso, que teve novela, né? Lembra da novela Pavão Misterioso? Muito tempo atrás, década de 70. Mas essa música, artigo 26, é um tapa na cara da política, assim, muito legal o significado dela. Leiam, estudem sobre isso. Após a formatura, então, se juntou e foi para uma viagem com uma van amarela entregar pão. Acamparam em parques nacionais, fizeram todo tipo de coisa. A Rosana disse que conhece. É muito legal. Diz ela com uma piscadela. Aos 21, Cherry começou a trabalhar como professora em uma escola inovadora e se casou com Bob, um advogado. Justamente quando seus pais pensaram que sua alegre filha estava se acomodando, um forte desejo de aprender o que a vida é, experimentando-a e não lendo sobre ela, levou o casal a vender a maioria de seus presentes de casamento. Eles puseram as mochilas nas costas, voaram para a Europa e passaram os 18 meses seguintes viajando pela Europa. Norte da África, Israel e depois por terra, da Turquia à Índia e ao Nepal. Caminhando pelo Nepal, visitou templos budistas. Embora adorasse os mais coloridos, os ensinamentos budistas não a atraíam. Olhando para trás, percebe que de fato visitou o local de nascimento do homem que se tornaria um de seus principais professores, Trubten Zopa Rinpoche. Mas na época, o lugar era apenas uma pitoresca aldeia
Sherpa para ela. Bom dia, nega. Sherpa, então, são esses nomes, né, dessas pessoas que vivem nesses lugares lá remotos no Himalaia. Geralmente os Sherpas acompanham as pessoas que vão... São moradores, né? Mas eles acompanham as pessoas que vão escalar. Já comentei que tem um filme no Netflix que um desses Sherpas escalou todos os montes, os picos lá do Himalaia, são 7 ou 8 picos, sei lá, 9. E ele escalou em 8 meses, o que as pessoas levam anos para fazer. Ele fez em 8 meses todos os picos, é muito legal o documentário. No Himalaia, ela conheceu Trungshik Rinpoche, um dos reverenciados professores graduados do Dalai Lama. Para ilustrar sua ignorância, na época, Trubten Chodron relembra com uma voz irônica: por alguma razão, eles me levavam para a sala dele. Eu o ignorei completamente e olhei para todas as fascinantes obras de arte na sala. Bom dia, Lígia. Quando o monge entrou e lhe fez uma reverência, quase caí de costas, porque nunca tinha visto ninguém se prostrando diante de outro ser humano antes. Zombando de seu eu mais jovem, ela diz com cara de nojo. Eu fiquei tipo, ai, que estranho, sabe? É um pouco estranho, né? Porque a gente, para quem olha de fora, mas as prostrações não são para o ser que está ali, né? A prostração para si, é para Buda Dharmisanga, né? Então, Om Ahum, corpo, fala e mente. Então tem todo o ensinamento através disso. Aquela pessoa ali só corporifica, assim, é algo externo que tem algo interno. Então tu faz uma prostração para ti. Então quando tu consegue desfazer esse significado, fica mais fácil para entender. Então, quando vocês verem as pessoas fazendo as prostrações dos templos, quando a gente entra no templo tibetano, no Zen não tem isso. É outra forma de prostrar, mas só vão prostrar quando estão fazendo as ordenações. Mas tu tem uma prostração de cabeça, né, a posição da mão sempre na altura do nariz, assim, diferente do Namastê, que é aqui no peito, né? Para nós, para o Zen, é bem aqui em cima, com os braços a 90 graus. O Namastê, 30, 60 graus aqui embaixo, né, no peito. É outra coisa. Então, indiano, né, o japonês, já o tibetano é no alto da cabeça, então corpo, fala e mente, que é no coração, fala aqui na garganta, no chakra da garganta, então chakra da coroa, né, e aí vai indo. Então, Om Ahum, não é o sinal da cruz, tá, gente? Não é o sinal da cruz, é Om Ahum. Aí segue todo o significado. É Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, para quem está mais ligado aí. Né? Os corpos. Ela adorou a arte. Comprou algumas gravuras baratas de papel, de arroz e decorou as paredes de seu apartamento em Los Angeles com desenhos budistas para lembrá-la da viagem. Eu não tinha fé, mas sabia que meus amigos olhariam para os desenhos e diriam: uau, você já esteve na Índia e no Nepal? Isso é muito longe. E eu sorria presunçosamente. Ela voltou a lecionar, mas ainda buscava muito o sentido da vida. A vida tinha que ser mais do que se divertir, ganhar dinheiro, ter uma família, envelhecer e morrer. Tem que ser mais do que isso, né, gente? O que vocês acham? Tem que ter algo mais, né? E a vida tem algo mais, né? Tornando-se o quê? Um panfleto anunciando um curso de 3 semanas que seria ministrado por Lama Yeshe e Zopa Rinpoche na livraria Bodhi Tree em Los Angeles chamou sua atenção. Então, a árvore da iluminação, né? Bodhi Tree. Ela acabara de ser aceita em um grupo semi-profissional de dança folclórica e usava o cabelo castanho ondulado até a cintura. Minhas saias de camponesa ou iam até o chão ou terminavam logo abaixo do meu traseiro, lembra ela. Na livraria, tudo parecia estranho. Um homem de saia, né? As chubas, né? As saias são as chubas. Um monge com suas vestes. Uma mulher com a cabeça raspada, uma monja. Mas os ensinamentos realmente entraram em meu coração. Eles faziam sentido. Não nos disseram que aquelas eram as verdades com V maiúsculo.
nos disseram para verificá-las por nós mesmos. Os lamas ensinavam meditação analítica, um processo completo de investigação do mundo e de si mesmo. Então a meditação analítica é diferente da meditação... porque a meditação analítica é a meditação de insight, é a meditação de tu observar e criar essas... até tu entender o significado de vacuidade, de shunyata, né? De vipassana. Então tu vai analisar o processo até tu entender isso, é cognitivo. Essa é a meditação analítica. A meditação silenciosa é a meditação zazen, a meditação shamatha, em que tu faz estabilização. Então tu não está analisando nada, não há algo que esteja julgando. Então são práticas diferentes. O que eu trabalho aqui com o pessoal são todas as práticas. A gente trabalha a analítica e trabalha a silenciosa. Então termina a silenciosa, a gente já parte para a analítica. E analítica em todos os sentidos, não somente dos julgamentos, mas a gente vai trabalhando emoções, sentimentos, sensações, o nosso ser no mundo. Quem faz aula comigo aí não é assim? Bem assim, né? Estão cheios de tarefa para casa, estão fazendo as tarefas, aliás, quem veio essa semana. Como é que está a tarefa da semana? Estão executando? E aí depois vai para o mundo e tem que executar a tarefa. Como é que eu me comporto no mundo após ter feito a aula, né? Aí dá problema. Eu tenho aquele tipo de mente que precisa investigar e entender alguma coisa. Ó, nega ali, ó. Sim. Então, a meditação analítica e silenciosa é bom porque a gente trabalha com as mentes de formas diferentes, né? Tem mentes que gostam da meditação analítica, tem outras que não, que preferem a silenciosa. Embora as duas sejam necessárias se fazer, né? Mas para algumas pessoas basta a silenciosa para entender a analítica sem precisar necessariamente trabalhar cognitivamente. Basta o silêncio, que é muito mais a meditação zazen, né? O zazenkai é assim. O zazenkai é exatamente isso. Praticamente não há meditação analítica, em que tu vai simplesmente observar esse silêncio. E aí pode ser que surja, né? Mas estou falando, dando rasteira muito rápido aqui, né, gente? Mas sim, é possível e totalmente possível. But precisamos dar uma acelerada no processo. Não posso simplesmente aceitar só porque alguém está dizendo. Portanto, todas aquelas meditações realmente me ajudaram a entender os ensinamentos budistas. Foi uma experiência muito profunda. Ela ficou surpresa com o fato de a crença budista no renascimento e o princípio de causa e efeito, que é o karma, né, fornecerem uma explicação eficaz para as questões que a perseguiam. Pareceu verdadeiro para ela quando os lamas disseram que a ignorância, o apego e a raiva eram causas de todo o sofrimento. Ignorância, apego e raiva. Para quem está ligado aí nas aulas, o que significa isso, né? Os três kleshas. Os kleshas. Os três kleshas, que são os movimentos, aflições mentais, os três venenos da mente. Lembram ali bem no centro da roda budista ali, né? Aí tem aquele javali, né? A cobra e o galo. Né? O javali representa a ignorância, bem no centro, porque se vocês forem num templo budista tibetano, vocês vão ver a representação da roda da vida. Bem no centro tem um javali, uma cobra e um galo, eles em círculo, um comendo o rabo do outro. Que é a ignorância, representada pelo javali, a raiva, representada pela cobra, e o galo representa o apego. E aí isso vai gerando os 6 reinos, que vai dando movimento para o ciclo sansárico, o ciclo da roda da vida. Pareceu verdadeiro para ela quando os lamas disseram que a ignorância, o apego e a raiva era a causa de todo o sofrimento. A causa do sofrimento significa a causa do surgimento do sofrimento. O sofrimento existe. Tem uma causa, que é a ignorância, a raiva e o apego. Tem uma cessação desse sofrimento. E tem um caminho para essa cessação. E esses 4 são as 4 nobres verdades, que o Buda, assim que desperta, ele traz esse ensinamento. Né? Essas 4 nobres verdades, o último ali, quarta, que é o caminho, vai ter o caminho óctuplo. Né? E aí vem a visão correta, pensamento correto, fala correta, e assim vai indo. Né? Ação de vida, meio de vida. Aí, lá no final, essas 6 primeiras, lá no final, que vai surgir então concentração correta, que aí é vipassana, que é o insight, e aí sim a própria sabedoria, que é prajna. Os 6 primeiros, para quem está ligado aí no budismo, os 6 primeiros já existiam. O Buda não descreve, o Buda não vai inventar isso.
Isso já existia nos Vedas, né? Então os praticantes já estudavam isso. O que ele inclui são os dois últimos. Então o caminho, né? A visão, pensamento, a fala, ação no mundo, meio de vida correto, né? Isso já existia. O que ele inclui é Vipassana e Prajna, sabedoria. Aí a partir disso tudo, né? Shunyata, né? A compreensão da vacuidade. Sei que pode soar longe assim para quem nunca ouviu falar sobre isso, mas para quem já ouviu começa a se ligar, né? Só aí tem toda a compreensão da nossa mente, porque aí surgem os 5 skandhas, surge toda a roda da vida, os 12 elos, surge toda a compreensão da mente, toda ela. Dá para viver só estudando isso e aplicando isso, não precisa mais nada. Não precisa inventar ensinamento. Pareceu verdadeiro para ela quando os lamas disseram que é ignorância tal. A possibilidade de remover a ignorância, né, que é a vidya, primeiro dos 12 elos, e seguir um caminho espiritual era um propósito de vida que ela procurava. Então, quando a gente remover esse olhar, né, esse olhar que gera, que é causal, que vai gerar todos os outros movimentos sansáricos, quando a gente remover a origem da ignorância, a gente remove os problemas. Agora, como é que eu removo? Olhando. Mas olhando o quê? De que forma? Bom, aí vem a meditação. Aí vem os ensinamentos para a gente olhar para isso. Como eu olho para isso? E quando eu olho, como é que eu consigo identificar que é uma coisa e não outra? Por exemplo, que é apenas uma manifestação ilusória da minha mente, como é um makiô, né? Como a gente diz no Zen. Makiô são os demônios mentais. E eles surgem, às vezes, em forma de uma coisa muito boa, mas, ao mesmo tempo, está tirando da prática de meditação. Então, como é que eu olho e sei? E quem olha? Havia apenas uma conclusão possível. Ela precisava aprender mais. Embora o próximo período escolar estivesse prestes a começar, ela decidiu voltar para o Nepal. Bob concordou, com hesitação. E então fizeram de novo as malas, para desgosto dos pais dela. Quando chegaram ao Kopan, o monastério do Lama Yeshe no Nepal, ela soube que queria ser ordenada. Espere aí, por que tão rápido? Se alguém tivesse dito 1 ano atrás que ela seria uma monja celibatária, ela teria dito que a pessoa estava louca. Uma monja celibatária? Certamente não. No entanto, como ela diz, havia uma conexão muito forte. E às vezes sua vida acaba sendo muito diferente do que você pensava. Bom dia, Lu. Não é fácil de entender, mas é fácil. A gente vai oferecer a gente vai oferecer aquilo que a gente tem de maior dificuldade para lidar. Então, para ela, talvez fosse isso, né? Então, a gente oferece aquilo. A minha mãe sempre dizia, a gente não dá esmola aquilo que está sobrando em nós, né? É aquilo que está mais incomodando na gente, assim. Incrível quanta coisa para aprender, diz o Stanley. Então, a gente vai oferecer isso. Como é que eu lido com isso, né? O Dharma fazia sentido para ela. Na verdade, de repente, aquele era o único modo de vida que fazia sentido. Antes eu tinha um apartamento, um emprego, um marido, tudo certo, mas ainda não era feliz. Ela se lembra de ter pensado, tudo bem, vou envelhecer e morrer. E o que terei feito de bom? Bom dia, Luciane Hall. Ela sentia que sua falta de autodisciplina era muito grande, seu apego muito forte para viver uma vida dármica, sem a estrutura clara e a disciplina ética da ordenação monástica. Então ela viu que sem essa estrutura ética da disciplina monástica ela não conseguiria fazer nada. Então para ela foi uma decisão super boa, né? Aí a Luciana Abreu disse que lindo ensinamento de sua mãe, assim que mesmo que entendo também. A gente tem que respeitar os antepassados com seus conhecimentos, que são grandiosos. Tá chovendo em Lajeado. Tá chovendo aí? Tem aquela piada, né? Aquele meme, aquelas gringas se mandando áudio. Chove aí também? Que tá chovendo. Eu tô enrolando vocês, né?
Vocês sabem, estou enrolando para vocês colocarem na postura, que já está na hora. Vamos se colocar numa postura de prática. Postura da mente e do corpo. Uma postura de abertura, de não julgamento, de não questionamento. Deixem de lado agora qualquer coisa que eu tenha dito, que vocês não tenham concordado, ou que estejam desconfortáveis. Deixem para depois. Ou qualquer coisa que vocês gostaram. Façam uma inspiração profunda. Soltem pela boca. Façam mais uma vez, se for confortável. Se preferirem. E soltem. Veja como é se desapegar desse ar, dessa sensação que a gente está tendo agora. Talvez esteja com uma sensação de preocupação, de desgaste da noite. E ao inspirar profundamente pelas narinas, soltando pela boca, há um desapego dessa sensação, desses sentimentos. A capacidade de soltar, de se desprender, de deixar ir, de não ter medo que as coisas simplesmente fluam, que as coisas terminem, inclusive esse apego à essa própria sensação, o sentimento que estás tendo agora. Tentem por si e percebam se conseguem soltar num suspiro. E então permaneçam nesse estado, seja qual for. Um estado que não requer nada, nenhum esforço, apenas esse abandonar-se. Esse deixar ir, apenas observando a respiração. Para quem vai permanecer, permaneça nesse estado. Aos demais, sigamos. Que os méritos desse nosso encontro e dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia e até amanhã.